partir de agora, pelas ondas da Tropical, tá na rede Entrevista. Comunicando, Tiago Cunha. É isso aí. Vamos iniciar agora o Tá na Rede Entrevista, aqui nos nossos estúdios. O Carlão, Carlos Feliciano. Alguém conhece Carlos Feliciano? Ninguém conhece. Agora, Carlão, do PSTU, toda Nova Iguaçu conhece, acho que toda a Baixada Fluminense conhece. Carlão, que é advogado, é militante do PSTU, é ex-membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Nova Iguaçu e nos dá a honra hoje de falar sobre o panorama político de Nova Iguaçu, né? O que ele vê, o que ele acha das eleições de 2012. E vamos começar dando um bom dia aí, Carlão. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes deste programa. Quero inicialmente agradecer a oportunidade que nos está sendo dada para levarmos, de alguma forma, aquilo que alguns pré-candidatos têm para colocar ao povo iguaçuano. Isso aí. Vamos começar com as perguntas. Adriano, começa? Começo. Primeiramente, bom dia, Carlão. Bom dia, Adriano. É um prazer. Conheço a tua luta há muito tempo, é um prazer recebê-lo aqui no programa. E dizer para todos os ouvintes que podem enviar perguntas através do Facebook. Esse programa está sendo transmitido pelo site da Tropical. Quem quiser participar é só enviar perguntas. E, na verdade, Carlão, eu quero iniciar, nós quando conversávamos e fizemos o convite para a sua presença hoje aqui, você comentou sobre dois aspectos que você vê como de fundamental importância para o PSTU, que é o seu partido. Um foi a habitação e o outro a educação. Você criticou até de forma veemente a questão desse PAC que tem sido feito aí sobre habitação em todo o Brasil. O que o PSTU entende como uma habitação de qualidade para o povo de Nova Iguaçu, Carlão? Habitação é um problema crônico deste país. Os governos que tivemos ao longo da história, e aí não há que se poupar, e vamos falar das três esferas de poder executivo, o poder municipal, o poder estadual e federal, em momento algum tiveram aí interesse em fazer investimentos na questão de habitação. Principalmente aquelas habitações destinadas à parcela mais carente da sociedade, que são os trabalhadores, com salários péssimos, salários miseráveis. A exemplo, comerciários. Eu dou um exemplo. Salários miseráveis que não dá concretamente para garantir a questão de moradia. Então, os poderes públicos, eles nunca tiveram qualquer compromisso com este aspecto. Acho que o programa do governo federal tenta tapar o sol com a peneira. Uma bobagem. Minha Casa, Minha Vida. É um programa eleitoreiro, como os outros programas que esse governo federal tem. O programa Bolsa Família, Bolsa Escola, etc, etc. E nada veio para avançar a sociedade no sentido de uma vida mais digna. Ao contrário, no nosso entendimento. Esses programas, eles servem apenas como currais eleitorais, que no momento em que se tem que decidir uma eleição, se ameaça. Olha, se você não votar neste ou naquele candidato, certamente você terá retirado a sua Bolsa Família, a sua Bolsa... Olha, na verdade, o que nós precisamos é de investimento. Investimento na geração de empregos e de melhores salários para a classe trabalhadora e para o conjunto todo da sociedade. Mas voltando especificamente a essa questão da moradia, eu acho que é preciso, urgentemente, compromisso com esse aspecto. Ora, nós tivemos agora recentemente lá em São Paulo a questão de Pinheirinhos, e vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Toda a imprensa do país alardeou, inclusive que seria da responsabilidade do PSTU o ocorrido. Na verdade, não. Nós estivemos lá garantindo àquelas pessoas sem moradia a possibilidade de ter algum espaço para viver com Carlão, só um minutinho. Vamos deixar Pinheirinho um pouquinho para depois, que o nosso tempo é pequeno. Vamos falar de Nova Iguaçu. O que é que você entende como seria um bom programa, então, de habitação, já que você disse que o Minha Casa Minha Vida não contempla? O que seria um bom programa de habitação para Nova Iguaçu?
Pois é, Tiago, eu só toquei em Pinheirinhos porque a realidade de São Paulo é a mesma realidade de Nova Iguaçu. Não é diferente em nada. Parece que nós estamos isolados. Parece que Nova Iguaçu está fora da realidade desse país. Então, Nova Iguaçu vive a mesma realidade de São Paulo, ou seja, não existem moradias concretas para as pessoas viverem. As pessoas vivem em barracos, em becos. Basta você adentrar a Grama, adentrar vários bairros por aqui que você verá isso. E não precisa ir à grande periferia, não. Agora, o que acontece? Os poderes públicos não investiram em habitação. E existem recursos para isso. Vejam bem, agora, recentemente, nós encaminhamos para a Câmara votar 1.110.000.000 para o orçamento. 1.110.000.000 para o orçamento. Vejam vocês, qual o valor destinado especificamente à questão de habitação? 700 milhões de reais, 700 mil reais desses 1.110.000.000 parte para a educação, parte para a saúde, que também deixa muitíssimo a desejar, muitíssimo a desejar. Então nós não temos nenhum compromisso, haja visto o encaminhamento de orçamento e a divisão desse valor no sentido de alocação desses valores. Nós não temos um único centavo destinado à geração de habitação para os trabalhadores e para a sociedade iguaçuana. Nós vamos resolver esse problema, porque esse é um compromisso do PSTU. O PSTU tem compromisso exatamente com essas questões e os demais governos desse município nunca tiveram ao longo da história desse município. E basta dizer o seguinte, olhem para os lados, olhem para a realidade. Eu sou marxista e todos sabem disso. Eu elaboro a minha política com base a isso, com base à realidade histórica, com base à realidade vivida. E o que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza absoluta de que os ouvintes deste programa, ao olhar ao seu redor, dirão, Carlão, você tem razão, é preciso mudar. É verdade. Ricardo Moreira. Muito bom dia, Carlão. Carlão, pré-candidato à prefeitura da cidade. O seu partido, o PSTU, ele tem um lema, né? E o lema diz, contra burguês, vote 16, né? Esse é o lema do seu partido. Aí eu procurei aqui uma informação aqui no Pai dos Burros, vim aqui no Wikipédia, e comecei a ler o seguinte. A burguesia é uma classe social que surgiu na Europa na Idade Média entre os séculos XI e XII, com o renascimento comercial e urbano. Dedicava-se ao comércio de mercadorias, como roupas, especiarias e joias, e também prestação de serviços, que gerava atividades financeiras. Os burgueses eram os habitantes dos burgos, que eram pequenas cidades protegidas por muros. Como eram pessoas que trabalhavam com dinheiro, não eram bem vistas pelos integrantes da nobreza, que eram quem, a essa altura do campeonato, era o principal detentor do poder. Os mais pobres ficavam fora das muralhas e eram denominados os extrasburgos. Eu queria perguntar ao candidato se um profissional liberal, um médico, um advogado, que seja uma pessoa bastante abastada, que more bem, que more no conforto, que more cercado de bom conforto, que o dinheiro da sua profissão lhe traz, é considerado um burguês? Essa pergunta é interessante. Até eu aproveito esse momento para limpar aqui o campo, não é? Entendeu, Ricardo, Tiago, Adriano? O que é burguês, afinal? Ainda a semana passada, nesses momentos teóricos, né, que nós do PSTU temos, porque nós estudamos, procuramos observar vários aspectos filosóficos, políticos, econômicos, para poder termos alguma base de debate, porque somos, e aí, questionados, e essa questão é uma das que são colocadas. O que é, na verdade, um burguês? Burguês é aquele que detém os meios de produção. É aquele indivíduo que tem consigo o controle da máquina produtiva. Esse é o burguês. Se você me perguntar, dê um exemplo. Eu vou dar um exemplo. O Abílio Diniz. Você acha que o Abílio Diniz é ou não um burguês? Ele é um burguês, sim. Porque ele detém a economia desse país. Ele detém os meios econômicos desse país. Ele determina as regras do jogo. Aliás, a economia é o que, desgraçadamente, controla o processo político desse país. Então, ele concentra. E na medida em que ele concentra, ele é de fato um burguês. Nós não podemos tomar aqueles indivíduos dentro da pirâmide social
que tem um melhor posicionamento como sendo burguês, porque ele tem uma vida melhor, porque ele estudou, porque ele é um médico, porque ele anda em ar-condicionado, tem um veículo. Nós não propomos isso, nós não propomos tirar em absolutamente nada das pessoas. O que nós procuramos e entendemos que é preciso ter uma sociedade em que os indivíduos possam viver em igualdade de condições. Em igualdade de condições. Porque não é possível você ver alguém ganhando trilhões enquanto o indivíduo tem um salário hoje de R$622. Mas, Carlão... Então, isso é um absurdo. O que é burguês, afinal? Burguês, afinal, é aquele indivíduo que detém os meios de produção. Por exemplo, o Antônio Hermílio de Moraes. Ele é ou não burguês? Ele controla ou não a economia desse país? Carlão, mas a pergunta controla a economia desse país em detrimento da classe trabalhadora, deixando as pessoas sem saúde. Mas a pergunta do Ricardo, Carlão, é a seguinte. Você acabou de falar aí que não pode se chamar o cara que estudou e, em função desse estudo, ele é um prestador de serviço e ganha dinheiro com a prestação de serviço dele, ele não pode ser chamado de burguês. Mas a pergunta do Ricardo é exatamente por isso, que quem estudou conhece a definição do Aurélio do que é burguês. E aí você não acha que está atingindo essa classe, quando o PSTU fala o tempo todo contra burguês, voto 16, porque o cara que conhece essa definição do Aurélio, ele vai achar que vocês estão colocando ele como burguês. Você não acha isso? Não, eu acho que o Aurélio não quis dizer isso. O Aurélio não chegou e disse o seguinte, olha, burguês é aqueles que detêm os meios de produção. Ele apenas definiu dizendo o seguinte, burguês é exatamente aquilo que o Ricardo acaba de colocar. Então, prestador de serviço que ganha bem, foi o que o Ricardo, é o que está no Aurélio. Essa a minha pergunta. O Aurélio... São os grandes comerciantes e os grandes prestadores de serviço. Mas os grandes comerciantes, os grandes prestadores de serviço, vistos sob ponto de vista... E eles eram mal vistos exatamente porque detinham o poder econômico em detrimento da nobreza. Eles concentravam o poder econômico. Ótimo. Então, isso é visto sob ponto de vista histórico. Vamos separar o joio do trigo. Porque essa definição é quando começa o processo histórico de acumulação. Então o burguês, ele ao longo do tempo, ele foi... Exatamente. Porque o que é burguês, afinal? É acumulação. O cara veio acumulando porque você tinha as corporações... Ele foi ganhando novas formas. Exatamente. O renascimento comercial urbano surge e com ele uma nova classe social, com ele uma nova ordem social. Nós tínhamos aí na época medieval uma sociedade feudal. Essa sociedade feudal perde o seu poder para uma nova realidade que é a burguesia que surge. E a burguesia surge a partir o quê? Da acumulação de riquezas. E esses caras são o quê? Aqueles que detêm o poder econômico a partir da acumulação. Os burgueses de ontem são os burgueses de hoje. Agora, não quer dizer que são médicos, que são advogados, ou que são aqueles que detêm uma certa colocação dentro da pirâmide social, seja do ponto de vista vertical ou horizontal. Não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos alterar a estrutura desta sociedade, que é uma sociedade absolutamente injusta. Injusta a nível mundial. A nível mundial, e eu volto a Pinheirinhos, o Narras, está lá o espólio de Narras. E 8.000 pessoas que, num determinado momento, foram violentamente rechaçadas pelo governo de Alckmin e pelo governo do Kassab. O Kassab e o Alckmin simplesmente solta um aparato bélico-militar sobre trabalhadores pobres e os coloca na Rua da Amargura. Ô Carlão, olha então, só, você é advogado. De classe. Carlão, você é advogado. Você não acha que as leis têm que ser cumpridas, as sentenças judiciais devem ser cumpridas, a ordem deve ser mantida? Eu acho que a ordem deve ser mantida sim, mas os direitos precisam ser garantidos também. E ali não é garantido o direito da posse? A propriedade privada, ela existe, mas o direito à moradia também. Mas não no termo dos outros, Carlão. Olha, e a terra, ela tem uma destinação social. Se o Narras, aliás, aquilo é para especulação, um terreno colocado no centro de São Paulo, que não tinha destinação alguma, 8.000 pessoas precisam de moradia e não tem, e para lá vão. Ao irem, vão por uma necessidade concreta, enquanto o espólio de Narras, ele simplesmente mantém aquele espaço para especular. E aí eu digo, que sociedade é essa? Que mantém a propriedade privada em detrimento ao direito das pessoas, também constitucional, a ter um espaçozinho para chamar de lar, para construir a sua própria casinha. Mas são duas questões diferentes. Se o Estado não garante isso, os indivíduos também têm o legítimo direito de procurar um lugar para viver.
esse é um direito que nós do PSTU defendemos em detrimento da propriedade privada. Tá, eu não sei Agora, se não você... estou dizendo, e aí, só para concluir, Tiago, eu acho que, assim, muito se fala da propriedade privada, tá certo, é uma questão constitucional, e precisa ser observada. Uma ordem judicial precisa ser cumprida. Primeiro, eu não defendo em nada a ação como ela foi desenvolvida. Tinham duas liminares, uma do governo